Lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Vamos ler o texto áureo, bem forte, 1, 2, 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, 3. E a verdade prática, 1, 2, 3. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Oh, glória a Deus. Eu creio que será uma manhã muito proveitosa. Atos capítulo 6 e o versículo de número 1, leitura bíblica em classe, e nós vamos estar lendo em nome de Jesus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócono, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tome o seu assento, glorificando e adorando a Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós estaremos aprendendo então sobre este tema tão importante. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. E hoje nós aprenderemos pelo menos 3 coisas fundamentais em relação a isso. A primeira, a identificação dos conflitos. A segunda, a delegação de tarefas. E a terceira, seguindo os princípios cristãos. Irmãos, nós já estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e a igreja primitiva. Já vamos para aí 8 semanas com este domingo pela manhã. E nós temos aprendido que quando nós olhamos para a igreja primitiva, percebemos que ela tem características que nos ensinam muito, mas não somente somos ensinados por suas características, mas também aprendemos com as necessidades que surgiram na igreja que estava iniciando. E como os primeiros cristãos, os apóstolos, ou seja, as testemunhas oculares de Cristo, aqueles que andaram com Cristo, desenvolveram sabedoria, tiveram maturidade para tratar estes problemas. Só lembrando os irmãos de algo que nós já comentamos aqui. Esta igreja é a igreja dos 70, depois dos 500, depois dos 120 que estavam no cenáculo. No primeiro sermão, 3.000 almas aproximadamente entregaram suas vidas ao Senhor, Atos capítulo 2. Depois 5.000 almas entregaram sua vida ao Senhor no segundo culto. Então, pastor Everaldo, imagina o tumulto, porque agora não eram 120, eram 8.120, e chegou um momento que já não havia mais como contar, porque o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos, e a Bíblia diz que era uma multidão de gente. Então, irmãos, imagina para batizar esse povo.
Imagina para discipular esse povo. Imagina para instruí-los na palavra de Deus. Imagine para dar as primeiras instruções. Os irmãos creem que foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Ser cristão naquele tempo também exigia deles um posicionamento muito grande. E dentro deste posicionamento, tomavam decisões que os levavam para perto de Cristo, mesmo que isso lhes custasse suas vidas e a vida dos seus familiares. Então, esta igreja ela tinha problemas, esta igreja tinha necessidades, esta igreja tinha dificuldades. E nós vamos aprender em Atos capítulo 6, que quando a igreja tem problemas, a igreja não pode ser indiferente aos problemas que possui. A igreja deve ter maturidade para enfrentar os problemas. Nós não podemos nos acomodar e dizer, está tudo muito bem, e colocar as coisas escondidas debaixo de um tapete, como se nada estivesse acontecendo. Não, devemos buscar em Deus sabedoria e tratarmos os assuntos que precisam ser tratados. E qual é o intuito de quando tratamos cada assunto, cada problema? Curar, resolver, fazer com que aquilo seja solução, bênção e não brigas e maldições. Então, nós vamos aprender nesta manhã coisas fundamentais relacionadas a isso. Atos capítulo 6 é o capítulo que retrata a instituição ou a separação dos diáconos. Quem veio no seminário de trabalhadores, pessoas que têm o desejo de servir, já vão recordar de algumas coisas que nós falamos. Hoje nós vamos aprender então sobre como esta igreja resolveu este importante problema. Eles tinham uma necessidade, e esta necessidade estava fazendo com que pessoas que não eram cristãs murmurassem da obra de Deus, das coisas de Deus e daquele tipo de situação. Qual era o problema? As viúvas, que deveriam ser atendidas e não estavam sendo. Lembra do texto bíblico, se não me falha a memória, Tiago, capítulo 1, é 17 ou 20, eu acho que é 17 ou 27, está na Bíblia, que a verdadeira religião diante de Deus o Pai é cuidar do órfão e das viúvas. Então, esta necessidade, por mais que aparentemente não pareça uma necessidade literalmente espiritual, mas na verdade nos parece que é mais social, levar comida a alguém, atender uma necessidade, não deixa de ser algo espiritual, não deixa de ser algo cristão, cuidar daqueles que precisam. Quando nós olhamos para a história da igreja, e é importante os irmãos, 27, é importante os irmãos lerem, estudarem sobre a história da igreja, é muito importante nós conhecermos a história da igreja. Quais foram uma das principais marcas do cristianismo? Cuidar dos doentes, atender os desamparados, abrigar aqueles que não tinham onde morar, estender a mão para os necessitados. Foi isso que marcou. No período das pandemias, das grandes guerras, foram os cristãos que estenderam a mão para os necessitados, para os abandonados da guerra, para aqueles que o governo virou as costas. Foram os cristãos que abraçaram até os que não eram cristãos e estenderam as mãos para ajudar aqueles que precisavam. Então, nossas necessidades sociais também se tornam necessidades cristãs, que devem ser atendidas. E por causa das viúvas não serem assistidas, logo, aqueles que estavam de fora, estavam olhando para aquela situação e murmurando. Então a igreja de Atos dos Apóstolos tinha agora diga comigo, problema. Oh glória, um problema. E esse problema tinha que ser enfrentado, resolvido, tratado. Diga comigo, igreja tem problema, porque eu congrego nela. Oh glória de quem recebe, aleluia. Irmão, igreja tem problemas, e nós não podemos imaginar que nunca enfrentaremos problemas na igreja.
Enfrentaremos, porque nós congregamos na igreja. Cada um tem uma maneira de pensar, uma perspectiva de vida, uma espécie de cultura, não só a cultura de um país, mas uma cultura de uma região, uma cultura familiar, um costume, e nós fazemos a leitura de muitas situações dentro daquilo que nós aprendemos. Só que nem sempre aquilo que eu aprendi serve para o outro, serve para mim. Uma coisa é a palavra de Deus, que é inegociável e devemos amá-la, segui-la, lutar para vivê-la todos os dias das nossas vidas. E eu sou um profundo incentivador da leitura bíblica, para que os irmãos conheçam a palavra e não sejam enganados, manipulados, e não haja nenhuma distorção ou sofisma ou qualquer outra coisa que queira roubar o entendimento dos irmãos do que é bíblico. Eu incentivo a isso. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que estando aqui, nem tudo o que nós pensamos é correto. Então, qual é o filtro daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu entendo? É a palavra de Deus. Então, eu, Marcelo, fui criado dentro de uma cultura, dentro de uma família, e isso influencia na maneira como eu vejo as coisas, sim ou não? Sim. E isso deve ser passado pela palavra. Eu penso assim, mas será que o que eu penso é bíblico? Porque tem gente que passa a pensar mais do que a palavra de Deus e ultrapassar a doutrina de Cristo. Lembra do que João disse na sua segunda carta, capítulo 2? Que aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ele não tem a Deus no seu coração. Meu Deus do céu. Sabe o que João estava dizendo? Que quem faz, ou cobra, ou obriga pessoas a viverem coisas além do que é bíblico, não, está ultrapassando a doutrina, andando na frente de Cristo, exigindo coisas que Cristo não exigiu. E nós devemos lutar para que a palavra seja o filtro que esteja dentro do nosso coração, né? Lembra do salmista? Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o pecado, a palavra confronta o pecado. A palavra confronta o ser humano. E a palavra nos leva a não fugirmos das nossas questões, mas tratarmos elas. Claro que a Bíblia tem diversas orientações a respeito de como devemos tratar assuntos. E nós vamos aprender coisas relacionadas a isso. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. Irmãos, a Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas buscava pôr soluções em Deus. Enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir, porque o primeiro chamado de um cristão é ser servo. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Então, esta igreja, ela tem problemas, tem dificuldades, tem um problema social que gera murmuração. Então, eles vão instituir os diáconos. Eles vão levantar homens para que solucionassem aquele problema. Toda vez que há um problema na igreja ou em alguma esfera que Deus quer tratar, curar, mover, Ele não levanta anjos, Ele não levanta qualquer coisa a não ser pessoas disponíveis a Ele para resolver o assunto. Pessoas que são geralmente pessoas não indiferentes, mas pessoas que querem resolver. Irmãos, nesses anos de pastorado, o que eu mais tenho visto são pessoas que colocam lenha no fogo, mas não resolvem o problema.
São pessoas que querem inflamar o problema, mas não resolvem o problema. Porque resolver o problema implica em saber o outro lado da história. Resolver o problema implica em perdoar, implica em estender a mão. Porque resolver o problema é restaurar o problema. Fazer com que o problema seja solucionado. Quando nós falamos de pessoas, nós falamos de não excluir pessoas, mas buscar curar pessoas. Por isso que existe a disciplina na igreja. Para quê? Para curar. É um tempo de cura, um tempo de acompanhamento mais de perto, um tempo de oração, um tempo de consagração. Só que muita gente tem um entendimento distorcido. Crê que resolver problema é sair mandando gente embora da igreja. Não. Tinha uma pessoa, uma família veio congregar conosco, não aqui, em outro lugar, e tinha uma irmã que tinha problema com eles, coisa antiga. E o que a igreja tem a ver com isso? O que o pastor tem a ver com isso? Nada, mas vindo congregar pode ser um problema muito grande. Então, o irmão queria congregar conosco, e a irmã falou para mim assim: o senhor não pode receber essa família. Digo, por quê, irmã? Não, porque aconteceu isso. Digo, então por que a irmã não perdoa? E não consegue tomar ceia em paz? Como é que a irmã tem coragem de tocar no corpo de Cristo, cheia de ressentimento, cheia de amargura, cheia de contenda no coração? Se eu estivesse falando com eles, eu falaria outras coisas, mas estou falando com a irmã. Então, a partir de agora, conserte sua vida. Não, pastor, não vou. Então, Deus te abençoe. Tá bom? Não sei mais também. É assim. Nós queremos resolver o problema, mas que o outro vá embora e eu não veja ele mais na minha frente. Não. Em Atos capítulo 6, nós estamos aprendendo que todo problema tem a sua solução. E que nós não fomos chamados para dividir, nós somos chamados para resolver os problemas. E nós devemos ter esta mentalidade. Geralmente quem mais dá trabalho é quem não se envolve no trabalho. Mas isso são realidades que acontecem em todos os lugares. Meus irmãos, esta igreja, ela é uma igreja com simplicidade. A igreja de Atos é uma igreja que não tem tantos recursos, mas ela é cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo também não anula os problemas de acontecerem. Nós temos que lembrar, e eu já entro na lição, que vivendo com Cristo ou vivendo sem Cristo, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos problemas. Qual é a diferença de alguém que tem Jesus e alguém que não tem Jesus enfrentando problemas? É que pessoas que não têm a Cristo resolvem os seus problemas sozinhas. Mas pessoas que têm Cristo resolvem os seus problemas com a ajuda de Cristo, a direção de Cristo, a palavra de Cristo, a vontade de Cristo. Não estão sozinhas, mas têm a presença de Deus auxiliando elas. Quando nós olhamos para Atos 6, percebemos que os diáconos, eles foram separados, e que o entendimento bíblico, dentro de aqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus, é que todos são chamados ao serviço ao Senhor. Não há como nós separarmos a salvação da ocupação. Nós aprendemos isso no seminário para trabalhadores também. Nós aprendemos que quando eu entendo o que é salvação, que a graça de Deus, Tito 2,11, se revelou a nós, agora nós não podemos ser indiferentes a ela. Nós entendemos, não merecíamos, mas Ele me salvou. Não tinha valor, mas Ele me alcançou. Agora eu tenho que retribuir a Ele, servindo a Ele com amor e com gratidão. Aleluia. E servindo ao Senhor, através das pessoas. Por mais que a ingratidão venha, servimos ao Senhor. E quando estas coisas acontecem, que não são boas, mas acontecem, ninguém gosta disso, nós lembramos que servimos ao Senhor e que nós temos um galardão que nos espera. Então, os problemas estão aí, dificuldades estão aí. Jesus já havia dito, João 16:33, no mundo tereis aflições.
Então eles já tinham consciência. Então como eles resolvem o problema? Em primeiro lugar, acompanhe na revista, identificando qual é o problema. Identificando. Eles precisam saber qual é a esfera da situação. É um problema espiritual? Então nós vamos agir espiritualmente. É um problema cultural? Então precisamos entender o que é a cultura para poder pregar. Lembra de Atos 17, quando Paulo chega em Atenas e ele começa a pregar diante daqueles altares, e ele começa a falar: eu falo e prego sobre este Deus, o Deus desconhecido. E aí ele tem um entendimento daquela cultura, o porquê aquele altar estava ali. E aí ele começa a falar sobre aquilo. Um problema que houve na cidade, uma catástrofe, e só um Deus foi aquele que foi poderoso de livrar e guardar, diante de todos os deuses da mitologia grega. Qual foi o Deus? O Deus desconhecido, que não poderia ter nome, porque homens não poderiam falar, pronunciar o seu nome. Então Paulo começa a falar, porque ele tem conhecimento da cultura do lugar, e ele entra com o evangelho, né? Dentro dessas questões é importante nós entendermos. E também um conflito de natureza social. Então, se é social, eu não vou fazer uma oração porque tem fome, eu vou levar o alimento. Eu oro, mas eu também vou lá e entrego a comida. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que comete pecado. Então, identificar os conflitos é importante. Que espécies de dificuldades, de problemas e conflitos a igreja de Jerusalém tinha e nós temos? E aí nós temos que pensar biblicamente sobre isso. Lucas cita um conflito entre os gregos e os hebreus. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. E nós temos que entender. Então havia uma diferença cultural. Nós temos essa diferença no meio de nós. Nós temos portugueses e nós temos brasileiros. E isso não pode nos dividir. Essa igreja, ela não é de português, ela não é de brasileiro, ela é de Jesus, irmão. E nós temos que entender essas verdades. E essa é uma verdade que é bíblica. Tem gente que se assusta quando eu digo isso, mas se a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher, mas Cristo é tudo em todos. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, nós pregamos o evangelho e nós não somos divididos por culturas. É muito lógico, e eu tenho que falar isso, eu sei que os jovens estudam isso na matéria de cidadania na escola, mas é muito lógico você entender que você está em um país, tem que falar, não tem jeito, e tem leis, tem ordem, e você tem que cumprir isso, é uma coisa natural. E nós devemos entender que devemos nos adequar, que nós estamos inseridos dentro de uma cultura que devemos entender como funciona. É normal, isso é uma coisa normal. Agora, estas diferenças culturais não podem nos dividir. Nós somos servos de Cristo. E era isso que estava acontecendo na igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja dos primeiros dias. Por conta de uma diferença cultural, eles estavam sofrendo problemas de conflitos, divisões. Então, além da questão cultural, havia um conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Irmãos, falar do problema não resolve o problema. Tem que solucionar. Então, geralmente nós nos acostumamos a criticar, mas não trazemos soluções. Se você falar para mim, cadê o irmão Nunes? Está aqui, ó. Eu vi, o irmão Nunes já sabe, pastor, que o irmão colocou o pé na parede. Mas e aí, sujou a parede? E o que o irmão fez? Nada, pastor. Fiquei só olhando. Parabéns, resolveu o problema? Não. Tem que fazer o quê? Vai lá, fala com o irmão Nunes, ajuda ele, vamos ver como é que vamos resolver. Pastor, eu sei de alguém que precisa de socorro urgente. Não tem comida, tem criança, tem um monte de coisa. Tá, e o que o irmão fez? Nada, pastor, eu vim aqui só falar para vocês. Não se envolve. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos essa dificuldade. Irmãos, vocês não imaginam, cadê a Isabel? Está lá, está na salinha. Vocês não imaginam a dificuldade que é para nós reunirmos nossas primícias, para podermos levar alimento para os que precisam. É um prazer que nós deveríamos ter, cada um traz um pouquinho. Vamos levar lá, vamos abençoar quem precisa. E temos famílias que todo mês tem que comer, e as contas não batem, irmão. Quem já precisou de ajuda? E quem foi ajudado? Deus cuida, porque nós não podemos também semear. Então, se há um problema, seja você um solucionador dos problemas. Diga, eu vim aqui falar do problema, mas eu também já tenho uma solução. Pensei assim, a outra pessoa vai ter outra ideia, junta as ideias e vamos lá, irmão. Resolver os problemas. Nem tudo são coisas impossíveis. A maioria das coisas que nós enfrentamos são coisas tão simples. A questão é que nós não podemos potencializar aquilo que é pequeno. Os irmãos entendem isso? Amém? Porque tem gente que bota bicho onde não tem. Aumenta o problema. Parece que é impossível. E não é. Não é impossível. Quando nós oramos, Deus nos dá direções e estratégias. Quando nós precisamos de provisão, oramos para Deus abrir as portas e confirmar as provisões. Nós buscamos a Deus, comunicamos nossas necessidades, mas não podemos ser indiferentes aos conflitos de natureza social. Então, há um problema. Os judeus helenistas, que eram os gregos, e os judeus que moravam em Israel, eles tinham um conflito. E por causa disso, quem estava sofrendo? As viúvas. Então, as viúvas tinham culpa que os dois grupos não se davam bem? Não. E nós temos que entender isso. Precisamos, então, resolver. Portanto, essa parte social estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, qual é o papel da igreja em relação a isso? Solucionar esses problemas. Pastor, mas nós vamos dar comida para todo mundo que pedir? Não, irmãos, nós vamos fazer uma avaliação, vamos na casa, levamos a comida, a situação é séria, então nós vamos socorrer. Eu já vi gente também pegar a cesta básica e vender, receber alimento da igreja e sair vendendo. Infelizmente acontece. Só que nós não podemos, em detrimento de alguns que não são sérios e honestos, abandonar aqueles que precisam verdadeiramente. Então, os irmãos entenderam que esta igreja tinha dois problemas, pelo menos aqui. Sim, o primeiro era, glória a Deus, o primeiro era cultural, e o segundo, social. Qual é a prioridade? Ponto 3. É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se desta forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser negligenciada, a primeira deve ser privilegiada.
ou seja, a cultura, e a segunda negligenciada, social. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Ou seja, quando se tem um evento que vai emocionar o povo, enche, irmão. Vem gente, o pessoal se anima. Agora faz uma reunião para nós atendermos os necessitados, onde nós vamos ter que botar a mão no bolso assim, ó, e dizer, não, eu vou ajudar. Vem pouca gente, vem. Eu lembro de um amigo meu que fez um projeto, Pão para quem tem fome, alguma coisa assim. E ele começou a evangelizar. E eu tinha uma tia que não era crente, hoje é, e ela doava os pães, caseiro, pão desse tamanho caseiro. E o que eles iam fazendo? Evangelizando nos lugares mais carentes e levando pão. Levando pão. Depois eles montaram na frente do local onde eles tinham uma mesa cheia, a assistência social da cidade começou a doar verduras, comida, e ali quem precisava ia lá, só escolher e ser atendido por eles. Então eles estavam resolvendo um problema. Sim, pastor Everaldo. Espera aí, pastor, só um minutinho que aí na live sai o som também. Então nós estamos falando sobre qual é a prioridade. Resolver o problema relacional ou social? Pastor, uma realidade nossa, quando a gente migra para aqui, para a Europa, é que a gente entende que essa questão social aqui não vai ter. Que assim, quando a gente vem do Brasil e chega aqui, desembarca aqui, a gente pensa que a realidade aqui é totalmente inversa de lá. Que aqui vai ser tudo bonança, vai ser tudo maravilha, que não vai ter, que não tem pessoas que têm necessidades social. A gente imagina que o problema vai ser só o cultural mesmo, mas quando a gente desembarca aqui, a gente percebe que os mesmos problemas que existem no Brasil existem aqui também, né? Às vezes de uma forma mais camuflada, às vezes não é a realidade de lá. Mas eu particularmente, tantos outros amigos, pessoas que eu conheço, ao chegar aqui a gente percebe que existem os mesmos problemas e muitas das vezes a gente também precisa de ajuda, né? E as pessoas que estão no Brasil, os nossos familiares, até imagina assim, eles estão na Europa, eles estão bem. Não precisa de nada. Não precisa tá de nada. E muitas das vezes eles nos pedem socorro. E a gente, às vezes, é que está tentando pedir socorro para eles, para se estabilizar aqui. Então, é uma realidade que a gente enfrenta. Eu acho que todos os brasileiros que chegam aqui, na sua maioria, enfrentam essa dificuldade social. E eu vejo que assim, essa igreja ela tem essa responsabilidade, vamos assim dizer, que essa igreja sempre... Eu já estive aqui outras vezes e percebo que essa igreja tem essa qualidade de ajudar pessoas, de tentar estender as mãos. O pastor mesmo várias vezes já me perguntou, pastor, como é que o senhor está precisando? Porque realmente é uma realidade que o brasileiro enfrenta quando chega aqui na Europa. Glória a Deus. Obrigado pela contribuição, pastor. Então, não é porque nós estamos na Europa que não existam essas necessidades. E os irmãos sabem disso. Muita gente precisa e nós não podemos ser indiferentes a isso. Então, cuidar daqueles que precisam, irmãos, também é uma parte que nós devemos fazer. Vamos imaginar que a irmã Alice está no evangelismo lá, né? Né, irmã Alice? Glória a Deus, nossa líder de evangelismo. E aí ela entra numa casa e vê que a casa não tem nada. O que tem que fazer? Aí tem que levar a resposta. Os irmãos entendem? Levou a palavra, viu, agora temos que agir em relação a isso. Então é importante nós entendermos isso. Qual a questão aqui que nós estamos trabalhando na lição? Que negligenciar os mais necessitados é um dos pecados mais denunciados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, meus irmãos, se nós sabemos que existem pessoas que precisam, porque tem hora que nós não sabemos, que ninguém sabe tudo e não tem como estar adivinhando. Então, se há uma necessidade que foi comunicada, revelada, apontada, nós não podemos ser indiferentes a elas. Se nós formos indiferentes a esta necessidade, obrigado, nós estaremos pecando contra a palavra de Deus. Então, conflitos sempre terão. Nós temos que identificar, então, quais são as esferas,
quais são as áreas que estão tendo conflito. E nós temos que trabalhar para que isso seja solucionado da melhor maneira possível, dentro dos parâmetros e padrões bíblicos. Essa parte tudo bem? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então, como vamos trabalhar essas questões? Delegando tarefas. O segundo tópico, delegando as tarefas. Surgiu um problema. Os apóstolos, que tinham aquela multidão de gente para cuidar, eles iam deixar a oração e o ministério da palavra, do ensino, para poder ir atender as mesas das viúvas. Era possível? Não, não era. Então eles vão instituir os diáconos, reconhecer os homens que já estavam dando testemunho da palavra. Olha as características dos diáconos, irmão. Cheio do Espírito, cheio de sabedoria, boa reputação, cheios de fé. Meu Deus do céu. É quase que nem os diáconos nossos aqui, meu irmão. Né? Aleluia! Aleluia! Cheio de fé. Homens que davam testemunho da palavra de Deus. Testemunho da palavra de Deus. Homens que faziam a diferença. Então estes homens foram levantados. E se você estudar a história da igreja, você vai ver que inúmeras mulheres foram instrumentos de Deus. Inúmeras, inúmeras. Na igreja, o ministério de Jesus sustentado por mulheres, o ministério de Paulo, o auxílio das irmãs, né? Tanto é que tem a irmã Priscila e Áquila, né? Que é um casal, a mulher vinha ainda com o nome na frente, porque tem um significado aquilo. Quer dizer que ela exercia mais o ministério que o marido, irmão. E eles estavam auxiliando também. Então, a igreja sempre se envolveu com essas questões e nunca foi indiferente a elas. Então, a organização, ela é essencial, desde que ela não roube a vida do organismo. Ou seja, nós não podemos ser tão organizados ao ponto de que isso nos endureça, que nós deixemos de ter a vida da igreja. Não é assim, mas vamos matar o irmão em detrimento a isso? Está contrariando a palavra? Está contrariando o que é bíblico? Não, é um costume nosso, mas nós vamos jogar pessoas fora por causa disso? É isso que eu estou dizendo aos irmãos. Porque o nosso papel é ganhar almas e não perdê-las. E nós temos que entender que a organização e o organismo, eles devem caminhar em equilíbrio. Nos organizamos porque é bom e é saudável, mas não somos rígidos ao ponto que não sejamos a igreja que Cristo chamou. Porque se somos só uma organização, a vida de Cristo não está em nós. E se somos só um organismo, vira bagunça também. Precisamos das duas coisas, tanto a teoria quanto a prática, tanto a organização quanto o amor, tanto a organização quanto o cuidado, tanto a organização quanto a misericórdia, a paciência, o suportar uns aos outros. E assim as coisas vão se organizando. Então, delegando tarefas. Irmãos, diga comigo assim: eu não posso servir a Deus sozinho. E não pode mesmo, irmão. Senão você ia para morar no monte aqui, ó, a vida inteira sem ver ninguém, caçando no mato, comendo, não ia se envolver com nada, ia virar um monge em cima de uma montanha. Não, o cristianismo tem a ver uns com os outros. Não podemos servir a Deus sozinhos. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos um organismo. E geralmente pessoas que têm dificuldade de entender isso, são pessoas que têm dificuldade de relacionamentos, pessoas que têm dificuldade de congregar, pessoas que têm dificuldade de perdoar, não entendeu o que é ser a igreja de Cristo, ter a vida de Cristo, nascer de novo, um pouco do que eu falei aqui na quinta-feira no culto, viver esta novidade de vida, um posicionamento segundo a palavra, segundo o céu, uma direção diferente, uma dimensão diferente. Porque dizer que nós somos cristãos, mas viver como vivíamos no mundo, irmão, não adianta. Não adianta parar de beber, de fumar, de prostituir, de adulterar, mas o coração continuar cheio daquelas coisas.
Aí saiu do crime, mas o crime não sai da pessoa. Saiu da confusão, mas a confusão continua no coração. Não dá, irmão. Nós temos que buscar a Deus e dizer: Deus, me transforma por completo. Por completo. E aí nós vamos entender essas verdades. Entender. Você quer ser você ou a pessoa que Deus quer que você seja? Lembra de Jacó? Jacó teve um tempo da sua vida que ele era Jacó. Depois ele disse que ele era Esaú. Depois ele voltou a ser Jacó. 21 anos. Depois ele vai para o Val de Jaboque. Antes de ter uma história transformada, Deus vai fazer uma pergunta para ele: qual é o teu nome? Quem você é no fim das contas? Porque tu tenta ser os outros, imitar os outros, viver como os outros. Tu tenta ser Jacó, aquele que engana, dissimula. Tu tenta ser tudo e todos, mas tu esqueceu que o que eu tenho para ti, Jacó, é que tu sejas um Israel. Quem somos nós no fim das contas? Que eu quero ser o Israel. Não quero ser Jacó. Eu quero ser quem Deus me chamou para ser. Então, devemos delegar essas tarefas para que o trabalho seja equilibrado, organizado e não pese para somente alguns. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Então, não há como resolvermos um problema criando outro problema. Os apóstolos poderiam servir à mesa, sim ou não? Sim, eles desceriam, tinham 2 braços, poderiam servir, mas eles fazendo isso, eles criariam um outro problema ainda maior. Qual era? Os irmãos chegarem no culto e não ter pregação, não ter a palavra de Deus sendo ministrada, não ter uma vida como eles deveriam consagrar a Deus, porque precisavam de tempo para isso. E quem prega sabe o quanto é difícil você dedicar tempo, uma vida devocional, uma vida com Deus, clamando a Deus todos os dias, não só no dia que vai pregar, pedindo a Deus misericórdia, graça, o sangue, o cordeiro inteiro, manda o anjo, para que Deus intervenha em favor de nós, e às vezes gastar 10 horas preparando um sermão, 6 horas, sentado, estuda e vai e vem. É assim. Então nós temos que entender, meus irmãos, que cada um tem um papel neste corpo, e que nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então não podemos resolver um problema criando outro problema. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os 2 lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Então, eles deveriam solucionar isso sem criar outro problema que deveria ser solucionado depois. Em segundo lugar, não há conflito entre tarefas. Irmãos, se cada um entendesse o que Deus tem, o que Deus quer, quem Deus e quer fazer na sua vida, todo mundo trabalharia bem, nos esforçaríamos menos e o trabalho seria mais efetivo. Se nós entendêssemos o chamado de Deus em nós, nós não lutaríamos contra o chamado, não nos oporíamos ou seríamos opositores ao chamado das pessoas que estão à nossa volta. Nós entenderíamos que cada um tem um papel, que uns vão pegar um microfone e vão pregar, outros vão sair pela rua e vão pregar, outros vão ter o dom de entrar nas casas, ganhar pessoas, culto no lar e evangelizar, e amém. Outros vão ficar na porta, vão receber os irmãos, e Deus vai usar eles ali na paz do Senhor, dando uma palavra, um abraço, sustentando alguém. Deus sabe. A questão é que nós fugimos muitas vezes do que Deus quer e buscamos coisas que nós queremos. Falaram para Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas que nós já testemunhamos nesses tempos, e já partiu para o Senhor,
Perguntaram a Billy Graham: por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Se tu é conhecido, todo mundo gosta de ti, tem tudo para ser. Ele disse assim: eu jamais me rebaixaria sendo presidente dos Estados Unidos, sabendo que eu sou ministro de Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Eu entendi que eu não fui chamado para ser quem eu não sou. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Eu lembro de um irmão que dizia assim: Jesus, nunca me consagre a outra coisa a não ser o ministério diaconal. Nunca me separe a outra coisa a não ser isso, porque foi para isso que o Senhor me chamou, e eu amo isso. E eu não quero ser presbítero, eu quero ser o diácono que o Senhor chamou. Então, se você é diácono, não se rebaixe querendo ser um presbítero, porque não é promoção ministerial, não, às vezes é condenação, e nós temos que entender isso, que o nosso propósito é servir a Deus, e cada um vai servir de uma maneira. Então não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Existem momentos na igreja que parece que os ministérios estão competindo? Existem, mas são impressões, porque eles não podem competir e não devem. Se nós somos um corpo, então quer dizer que, eu não vou dizer nome não, porque ia ficar estranho. Quer dizer que um é nariz, né? Outro é orelha, outro é olho, outro é sobrancelha. Mas todo mundo faz parte do mesmo corpo. Então nós somos uma equipe, um povo que Deus chamou, um povo separado para servir a Deus. Nós estamos caminhando na mesma direção, pelo menos em teoria deveríamos ser assim. Sempre tem alguém que gosta do contra, é normal, e é bom para nós, para provar nossa perseverança e a nossa fé. Nós temos que entender que dentro desse ministério, na delegação das tarefas, nós não estamos aqui para nos dividir. O ministério, o departamento, ele não é uma igreja individual. Não, nós estamos trabalhando numa mesma direção, num mesmo propósito. Estamos trabalhando sentido ao céu, o caminho da palavra, perseverança, temor a Deus, honrando uns aos outros, amando o Senhor. Nós estamos caminhando nessa direção, porque nós sabemos que nós somos um corpo e não estamos em competição uns com os outros. Não há esta contradição onde um é considerado mais espiritual ou menos espiritual. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Então os irmãos entenderam que esse entender das tarefas, compreender o delegar de cada trabalho, deve caminhar junto, sim ou não? Entendemos isso, que não há mais importante trabalho que o outro, mas que todos funcionam bem. Se eu estou aqui pregando, mas não tem ninguém para cuidar do som, eu vou ter que pregar sem microfone. Os irmãos entendem? Se não tem alguém para operar a transmissão, então quer dizer que não vai ter alguém em casa assistindo a palavra. Se você chega aqui, a igreja está suja, e uma bagunça, uma desordem, cadeira virada, cadeira rasgada para tudo que é lado, onde é que tu vai sentar? Se não tiver cadeira, eu sento no chão, pastor, parabéns. E se não tiver chão? Nós temos que entender, tudo isso caminha junto, é um conjunto de coisas, para que tudo coopere bem. Então nós temos os voluntários que estão perseverando e trabalhando, junto com quem entendeu que Deus chamou. E quem Deus chamou, às vezes não precisa nem ficar pedindo. Vê os irmãos ali, quer ajuda, irmão? Vamos junto. Glória a Deus. É assim. Nós queremos um chamado especial. Que o anjo desça e traga um chamado. Que alguém aponte o dedo para nós e nos revele qual é o chamado. Mas a palavra já está revelando o chamado há tanto tempo. Lembra de Elizabeth Elliot? Ela disse uma frase tão especial, ela disse assim: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Está escrito. Se nós não entendermos que a palavra de Deus
é suficiente, nada mais será. Em terceiro lugar, a diaconia. Então nós já entendemos que delegar as tarefas é importante. O ministério da oração e da palavra e do servir, eles devem caminhar juntos, que não podem ter conflitos entre si. E para isso, a diaconia foi levantada. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço, ou à diaconia, identificando-nos no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou o ofício ocupado por eles. Olha o que nós acabamos de ler, que o foco de Atos capítulo 6 não é o nome diácono, mas é a função, que não é o nome, o cargo, o título, mas é a função, o exercer o ministério diaconal. Então, quando nós entendermos o contexto de Atos 6, nós vamos ver que cuidar das mesas, irmã Alice, foi chamado um importante negócio. Por quê? Porque era algo fundamental. Precisavam de auxílio. Agora, para nós encaminharmos para o final, parte 3, seguindo os princípios cristãos. Isso não poderia ser feito de qualquer maneira. Qualquer pessoa poderia servir às mesas das viúvas? Não. Existem uma série de requisitos, qualidades, virtudes que deveriam ser cumpridas para que eles pudessem servir. Porque se pessoas fossem colocadas não tendo estas virtudes naqueles lugares, em vez de resolver o problema, seria um problema ainda maior. Eu lembro de uma vez que eu pedi para o irmão resolver um problema, porque eu já estava resolvendo outros, e eu pedi ao irmão, vá lá, meu irmão, tenta acalmar os ânimos até eu chegar, que eu vou resolver aqui, eu já vou. Aí a pessoa começou a falar um monte de coisa, e o irmão que foi resolver disse, pois é verdade, eu acho também. E não sei o quê. Aí chega eu, tem 2 problemas. E aí, meus irmãos, não, porque eu não sei o que eu digo. Meu irmão, não te mandei resolver o negócio, acalmar o ânimo. Tu está pior que o outro, rapaz. E aí vai explicar, vai conversar, mostra a verdade, fala a verdade. O povo não acredita. Que cada um quer ter a sua verdade. Esse é um problema. Então, tinham qualidades. E elas precisavam funcionar. Não é o nome, mas é a virtude. Oh, meu Deus do céu, que Deus nos dê esta graça. Eu sempre orei e digo, Senhor, eu não quero ser pastor, mas eu quero que o Senhor me dê um coração de pastor, porque é mais importante. Privilegiando o caráter. Oh, glória. Então, o pessoal que veio no seminário dos trabalhadores vai lembrar. Então, caráter, o que é um caráter? São as qualidades inerentes a uma pessoa. O que forma aquela pessoa, o que revela as características que ela possui. Nas exigências das qualificações, exigências exigidas. Foi estranho isso aqui. Para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Quer servir a Deus? Tenha uma boa reputação. É briguento, é iracundo, a pessoa que vive irada, dando uma resposta para os outros. É mal-humorado, irmão, então não tem boa reputação, não. Uma coisa é você ser firme, outra coisa é ser uma pessoa que não tem educação. Meu irmão, diga comigo, crente tem educação. Glória a Deus. E cuidado com os sincericídios, viu? Em nome da verdade, ser sincero, sai matando todo mundo aí. Cheios do Espírito Santo. Quer servir a Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Qual é uma das principais evidências de que alguém é cheio do Espírito Santo?
o fruto do Espírito. E nós estamos falando sobre caráter. Então, ser cheio do Espírito Santo é ter um caráter convertido. Glória a Deus. Pensei que você ia até dar um aleluia aí. Outra coisa, sabedoria. Meu Deus do céu. Se queremos servir a Deus, precisamos de sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no se expressar, sabedoria no viver diário. Como é que nós vamos pregar um evangelho sem sabedoria? E essa sabedoria aqui é a sabedoria que vem de Deus. Essa maturidade, irmãos. Irmãos, nós precisamos dessas características. Eu preciso, você precisa. Todos os dias. Que Deus possa aperfeiçoá-la em nós. Então, só para servir as mesas tinha que ser cheio do Espírito, boa reputação e sabedoria. Meu Deus do céu. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireo, que significa testemunha ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Ou seja, não vai querer comprar aquele título, não vai querer manipular alguém para que o consagre, não vai querer forçar nada e nem impedir nada para que aquilo aconteça. Aquilo vem do céu para ele, o servir. Então, a pessoa que tem boa reputação, uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa que não se corrompe, uma pessoa que é posicionada. Então, às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, o que dizer sobre os pastores que cuidam de todo o rebanho? Os irmãos entendem a seriedade? Por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade de consagrar pessoas. Tive más experiências, tive boas, mas eu entendo a seriedade da questão. Não é um nome, não é um título, é uma função, é um chamado, é algo que vai além, é algo que me faz servir a Deus, mesmo quando eu não queira, quando eu não estou bem, quando eu não me encontro numa situação boa. É saber que aquilo está dentro de mim e que eu tenho um compromisso com Deus. Eu luto para ser a pessoa que Deus chamou. Ainda, Paulo disse isso, 1 Coríntios 9, ainda que eu esmurre o meu corpo para fazer a vontade de Deus. Alguns um dia já pegaram na sua própria orelha e digam, para de frescura, rapaz. Levanta e vai servir a Deus. Quem um dia já se olhou no espelho e disse, está na hora de se converter, meu irmão. De fazer isso, para quê? Para poder servir. Agora, qualidade dos diáconos. Imagine um presbítero. Imagine os pastores. Nós temos que entender a seriedade disso. Irmãos, para ser crente, a Bíblia já diz, Lucas 9, 23, que devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir. E aí eu lhe faço só uma pergunta e vou para outro assunto, para o irmão poder almoçar em paz hoje. Nós estamos vivendo dias que os crentes negam-se a si mesmos, tomam a cruz e seguem Jesus. Outra coisa, seguindo os princípios cristãos, exercitando os dons. Uma coisa que nós temos que entender é que não existe dom mais espiritual e menos espiritual, irmão. Tudo é dom de Deus. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Ou seja, ter o conhecimento teológico era importante, mas era incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria, porque as palavras que elas estariam pronunciando seriam vida dentro dela e teriam respaldo de Deus.
É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Ou seja, tem a teoria, mas não tem a prática. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais e, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Então, diga comigo, equilíbrio é importante na vida cristã. Nós temos que equilibrar os dons e o fruto do Espírito. Nós temos que entender essas coisas. Nós estamos vivendo algumas crises nos dias de hoje. Quais são uma das principais? Pessoas que exercitam os dons, mas não têm o caráter. Ai, pastor, por que acontece isso? Sim, a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. A Bíblia diz que os dons são dados à igreja, para edificação do corpo, para aperfeiçoamento dos santos. Para isso que Deus instituiu. Só que as pessoas, elas vão se deixando levar pela emoção, pelo emocionalismo, que hoje é o que domina muitos lugares. Se deixam levar pelos movimentos que surgem, se deixam levar pelos revelamentos, pelas tantas coisas, e esqueceram de observar a vida, o caráter, de que ainda que eu receba uma palavra, eu tenho que ter o caráter de Cristo em mim. Ainda que eu libere uma palavra, não me exclui da responsabilidade de ser um crente, de ser alguém fiel a Deus, fiel às Escrituras Sagradas. E muitos estão sendo levados por essa falta de equilíbrio. E aí nós temos dois extremos: os que buscam o sobrenatural excessivamente e os que buscam o conhecimento excessivo. E o que nós estamos aprendendo hoje? Que essas coisas devem caminhar juntas. Olhe para a vida de Estevão, que vai morrer no capítulo 7. Olhe um homem cheio do Espírito, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas olhe a mensagem de Estevão, a tratativa teológica de Estevão, a preparação que Estevão tem, a pregação que ele faz, revelando Cristo desde Abraão até os dias em que ele estava vivendo. Aquilo não era uma coisa normal, meus irmãos. Nem Pedro, em Atos 2, pregou como Estevão pregou, para vocês entenderem. Só que a graça de Deus estava sobre eles. Além do conhecimento, o fervor espiritual, a presença de Deus, o respaldo do céu, os dons espirituais. E aí as duas coisas caminham juntas. Nós temos que lutar, porque as heresias surgem na falta do equilíbrio. Na falta do equilíbrio. Irmãos, vou terminar aqui para nós orarmos. Então, eu não posso ter uma coisa ou outra coisa, ou achar que uma coisa é mais importante que a outra. Diga comigo, o fruto do Espírito e os dons espirituais são importantes e caminham juntos. Então, em nome de uma coisa, não podemos negligenciar a outra. E devemos entender que se essas duas coisas não existem com o caráter de alguém que nasceu de novo, elas não funcionarão da maneira correta, serão disfuncionais. Os irmãos entenderam? Então, para trabalhar na igreja daquela época, eles exigiam estas características, porque estas pessoas, elas deveriam solucionar, serem bênçãos, chamados para ser agentes de paz e não de guerra, de bênção e não de maldição, de tranquilidade e não de confusão, de unidade, de união e não de divisão, e nem de contenda e nem de rebelião. Homens que Deus instituiu para tratar e solucionar os problemas da igreja que estava iniciando. Então, Deus quer, meus irmãos queridos e amados, nos levantar para nós termos estas virtudes no meio de nós.
e principalmente nos nossos corações. Que virtudes são essas? Boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que no meio dos problemas sejam instrumentos de Deus, para que a luz brilhe no meio das trevas, para que a paz reine no meio da confusão, e principalmente para que o nome de Deus seja glorificado em tudo e em todo tempo e em todo momento. Aleluia! Quem quer ser este tipo de pessoa? Glória a Deus. Curve a sua cabeça por um minuto. Nós vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que traga para nós essas características. Senhor, nós oramos nesta manhã, porque nós entendemos, não podemos ser uma igreja que foge dos problemas. Devemos ser um povo que enfrente o problema para curá-lo, para resolvê-lo, para tratá-lo. Senhor, estende as tuas mãos sobre cada um de nós. Hoje nós aprendemos aqui sobre os diagnósticos dos problemas, como diagnosticar problemas culturais, problemas, Senhor, relacionais, problemas sociais. Aprendemos, Senhor, que não podemos negligenciar um para atender o outro, mas devemos caminhar em equilíbrio para que a tua obra seja feita dentro daquilo que é teu e principalmente dentro da tua palavra. Senhor, nós oramos nesta manhã, aprendemos sobre o caráter daqueles que o Senhor quer levantar, homens que o Senhor chamou naquele tempo, mulheres que o Senhor escolheu naquele tempo, mas também quer escolher hoje. Dai-nos destas virtudes, as virtudes que vêm da tua palavra, as virtudes que vêm do Senhor, as virtudes que vêm do céu, as virtudes que vêm do novo nascimento para os nossos corações. Levanta-nos como instrumentos teus, que andem em equilíbrio, tanto no fruto e nos dons espirituais. Dai-nos essa graça de termos o fervor e termos o conhecimento, de termos, ó Deus, a teoria, mas a prática também. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a não apagarmos o teu Espírito Santo, ajuda-nos a não entristecermos o teu Espírito Santo, mas que o Senhor seja sempre exaltado, glorificado, engrandecido e adorado no meio de nós, porque tu és o centro deste lugar. Assim nós oramos e pedimos, dai-nos boa reputação, enche-nos do Espírito Santo e de sabedoria, porque precisamos de ti, em nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória a Deus.